Então, eu tô aqui agora para falar sobre a autonomia constitucional das universidades públicas. O que, que interessa a gente saber isso? Por que, que eu tô preocupada com isso? Pouco se fala, né, fora do ambiente acadêmico, dessa questão relacionada com a autonomia constitucional. Mas vejam, em tempos de pandemia, distopia, ignorância, obscurantismo, né, e rejeição, há pouco as universidades. Vou te dar o panorama para você entender por que eu estou aqui falando sobre isso num vídeo separado. Diante da pandemia e da ausência de médicos, os governadores e os prefeitos, e claro, e do desgoverno federal, no sentido de providenciar. Porque no ano passado, em 2019, houve o desmonte do SUS, né? Perfis 1, 2, 3 foram extintos, um novo programa Mais Médicos foi criado, e esse programa proíbe a contratação dos médicos formados no exterior, dos cubanos e tudo mais. Então você já conhece esse contexto relacionado com a falta de médicos. A falta de médicos ela é histórica, não é uma falta numérica especificamente, é uma falta de médicos relativa, porque os médicos se concentram nos centros urbanos. E essa falta, essa concentração, ela também decorre de um perfil, né? Os médicos brasileiros formados no Brasil, as universidades brasileiras são voltadas para a atenção secundária e terciária, que é o que dá dinheiro, né? E é da onde eles vêm. Diferente da medicina, por exemplo, na ELAN, que é uma medicina voltada para situações de extrema necessidade, e também das universidades dos países do Mercosul, com que o Brasil tem tratado internacional. Mas o que isso tem a ver com a autonomia das universidades? Vejam, diante... Ninguém falava isso fora do ambiente acadêmico, porque essa discussão fica para lá, né? Para as desavenças das universidades públicas com as intervenções do governo federal, muitas vezes aos sabores da política. Mas esse assunto veio à tona por conta desse desgoverno e da necessidade de contratação de médicos formados no exterior, médicos sem revalidação, porque são eles que topam, sabe? Só eles que topam, não é por nada, é porque são preparados para isso, estudaram para o exercício desse tipo de medicina, então é muito tranquilo fazer medicina para o povo. Para eles é muito tranquilo. Bom, diante disso, óbvio, o conselho ingressa com a ação contra esses prefeitos e governadores e, pasmem, a UEMA, né, a Universidade Federal do Maranhão, resolveu cumprir a resolução número 3 do Ministério da Educação e o Conselho ingressou com a ação sustentando que a UEMA não pode cumprir a resolução. E a discussão gira em torno do artigo 207 da Constituição da República dentro da sua autonomia constitucional. É interessante se entender o seguinte: eu milito na causa dos médicos formados, do reconhecimento, né, dos médicos formados no exterior. Então eu brigo contra as universidades para que as universidades cumpram as resoluções do MEC. E aí os juízes de primeiro grau normalmente dizem o seguinte: olha, a universidade tem autonomia, não precisa revalidar. Tem universidade, já teve resposta de universidade, eu não vou entrar aqui dar nome aos bois por conta até do impedimento do meu código de ética, mas teve universidade que disse assim: olha, eu não vou revalidar porque o meu currículo não combina com esse currículo. E o juiz falou assim: não, tá tranquilo, a universidade não precisa revalidar não. A gente tem que lembrar que juízes, promotores e procuradores muitas vezes vêm dessas universidades públicas. Se eles não passaram por nenhum tipo de arbitrariedade dentro dessas universidades, que são de perfil autoritário, eu fiz mestrado em universidade pública e sei bem como funciona, eles também consideram que a autonomia constitucional é uma autonomia que pode estar acima da lei e dos tratados internacionais. Então, vamos entender o que é autonomia constitucional. A autonomia constitucional 207 prevê que as universidades têm autonomia didático-científica e administrativa. São de natureza autárquica, mas diferente das outras autarquias que integram a administração pública, a sua autonomia decorre diretamente da Constituição da República. Isso por quê? Porque se evita, como são instituições voltadas para o desenvolvimento
do ensino e da pesquisa, né, desenvolvimento científico, isso tem uma relação direta com o princípio democrático. Então, para evitar a intervenção partidária ou político-partidária nessas instituições, né, os países da América Latina, Paraguai é a mesma coisa, Bolívia é a mesma coisa, né, que tem uma herança autoritária, optaram por introduzir nas suas constituições a autonomia constitucional. Então é para proteger as universidades. Mas o interessante é que esse autoritarismo também está nas universidades. Eu venho dessas universidades e vejam, eu vou contar um caso. Vou contar 2 casos. Acho que eu vou contar um caso só para não demorar muito nesse vídeo, né? Eu participava de um processo seletivo do doutorado e o professor, depois que o e-mail foi enviado, dizendo que haveriam 2 questões e que isso estava previsto no edital, entrou o professor 5 minutos antes da prova começar dizendo que não seriam mais 2 questões, não, seriam 3. Aí, distribuída a prova, eu fiz 2 questões, porque era o que estava previsto no edital. E aí eu ingressei, logo que eu saí dali, eu fui lá falar com o presidente da banca e falei assim, olha, eu só fiz 2 questões e eu acho que esse processo seletivo está viciado. E aí eu procurei um professor da banca, de maneira muito inocente, falei para ele, nossa, mas houve violação do edital e tal, sendo que tinha ele mesmo que tinha violado o edital. Ele se sentiu extremamente ofendido, fez um inferno na minha vida. Eu tinha orientadora, eu tinha projeto, eu tinha tudo, e eu já sabia que eu ia ficar reprovada na entrevista. Mas eu fiz o recurso. E eu falei que eu ia recorrer da decisão. E que eu não admitia, pois eu recorri da decisão, ele me deu 10 nas 2 questões. E aí, olha que interessante, na fila, quando eu fui interpor o recurso, os outros colegas me olhavam como se eu fosse assim, fizesse uma algo absurdo. Ah, você sabe que você não vai entrar, né? Você sabe que você vai ser reprovada, né? Porque você já tá peitando a banca. O processo seletivo era para doutorado em Direito. O autoritarismo, ele é de dentro da universidade. Então, os professores se acham acima da lei, do direito professores de direito, acima do direito administrativo, acima do que se chama princípio da vinculação do instrumento convocatório. Eles ensinam aos alunos deles, mas eles mesmos não cumprem. Esse autoritarismo não é só em outros cursos para quem desconhece o direito, porque esse doutorado era em direito. Eu tive outra briga que eu arrumei por conta de... Vejam, eu fiz o processo seletivo para o doutorado, para a universidade, onde eu fiz o mestrado, e aí eles não deram vista de prova. A vista de prova não era possível para fazer a interposição do recurso. O recurso e a vista de prova era tudo no mesmo dia, eles decidiam tudo no mesmo dia. Eu falei assim, não, mas espera, isso não pode ser dessa maneira. Porque você precisa ter acesso à sua prova e à correção para você entender se você vai interpor o recurso ou não. E mais uma vez eu arrumei uma briga. Então, no dia em que houve a reunião, não me foi dada a vista de prova. E aí uma das professoras falou assim para mim, olha, aqui não é direito não, aqui é ciências sociais. E eu falei, professora, a senhora é uma agente pública, uma professora concursada de uma universidade pública. A senhora está vinculada aos princípios constitucionais, porque isso aqui é um processo seletivo público dentro de uma instituição pública. O que eu tava pensando era em falar assim, olha aqui, você não tá no play da sua casa, não. Do seu apartamento multimilionário, não. Então, quando essa classe média de esquerda, que defende Lula, que defende Dilma, e que esbraveja de uma esquerda, essas pessoas são extremamente autoritárias. E violam deliberadamente a lei em nome de uma autonomia universitária.
Então, existe sim uma cultura autoritária dentro das universidades. Isso significa que a gente deva afastar o princípio constitucional da autonomia universitária? Não, claro que não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma a gente pode subverter a ordem constitucional por conta da falta de preparo de consciência das pessoas. É o contrário, é isso que eu trabalho aqui. Aqui nesse canal, eu trabalho com um direito constitucional em perspectiva para nós pensarmos juntos e construirmos juntos uma consciência. Porque a norma constitucional vem para proteger o princípio democrático e ele não pode ser subvertido. Somos nós que temos que tomar consciência de que a autonomia constitucional não autoriza as universidades a não revalidarem diplomas. A decisão não é delas. A decisão é do governo federal. Porque a competência para celebrar tratados internacionais também é constitucional. Está no artigo 84 da Constituição. A competência para estabelecer diretrizes das políticas públicas relacionadas com a educação é do Ministério da Educação. Também está previsto na Constituição. Então, quando o Ministério da Educação estabelece as diretrizes para os processos de revalidação, através do seu Conselho Nacional de Educação, as universidades têm que cumprir. Elas têm que revalidar. Elas têm que dar a tramitação simplificada. Elas têm que observar os tratados internacionais. É uma obrigação. Não, elas têm autonomia. A autonomia não se confunde com soberania e muito menos com arbitrariedade. Vamos ler. Vamos estudar. Eu costumo pôr a bibliografia lá no site, tem. O site é para, não é site, cara, é um portal. É um portal. É um portal. Tem bastante conteúdo aberto. Tem textos, tem vídeos, os vídeos que estão aqui também estão lá e tem outros vídeos. Tem uma parte voltada só para os médicos formados no exterior, tem carta para eles, tem bastante coisa. Eu estou construindo e essa construção não é só minha, né? Eu fiz o alicerce desse trabalho de mudança de mentalidade, de saída do obscurantismo, de fazer formar uma consciência do direito constitucional, pôr o direito constitucional em perspectiva, em debate, em reflexão e nessa percepção para a gente construir um mundo melhor. Tem negócio de joinha aqui embaixo. Eu não sei se sei lá, eu acho que é aqui embaixo. Tem o Catarse, que é o financiamento coletivo para você continuar me apoiando nesse trabalho, para a gente continuar. E tem o portal para você dar uma boa viajada lá. Para quem é profissional, tem cursos de direito constitucional que eu estou construindo. Nesse momento que eu estou publicando esse vídeo, eu ainda estou construindo os cursos. Mas os conteúdos gratuitos com os vídeos, os escritos, as indicações bibliográficas, essa comunicação comigo já tá rolando, beleza? Aconteça o que acontecer, continue estudando. Bora transformar esse país. Vamos sair dessa pandemia para a luz. Para a luz! Direito constitucional é luz. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.